Olá, gente boa! Aqui estamos nós, mais uma vez, com o podcast Fala Povo da Rua. E hoje, de modo especial, nós estamos com Moritz. Ele é um grande voluntário austríaco que vai partilhar conosco como é essa experiência de sair de outro país para vir estar no Brasil. E, de modo especial, trabalhar com as pessoas em situação de rua. Aí, Moritz. Então, muito obrigado, Irma, para essa conversa que a gente vai ter agora. Então, eu vou começar com um pouco de contexto. O que eu estou fazendo aqui, né? Como eu cheguei aqui. Tem um lado um pouco mais formal, né? E parte formal é aqui na Áustria. Eu sou de Viena, do capital da Áustria. Tem uma lei que fala homens, quando eles finalizaram a escola, eles têm que escolher entre um serviço militar, né, seria o exército daqui, Isso. ou um serviço comunitário. E no meu caso foi 100% claro que eu não vou fazer o serviço militar e tem a possibilidade de fazer esse serviço comunitário fora do país. É um pouco complicado, né? Você tem que solicitar algumas coisas. Mas deu certo para mim e eu tô aqui. Eu escolhi a Rede Rua para fazer esse voluntário e a Irma trabalha na Rede Rua. A gente somos colegas aqui e eu já sabia o que a Rede Rua faz, né? Eu já sabia antes que a Rede Rua faz trabalho com pessoas em situação de rua, que a Rede Rua começou como uma rede de apoio e uma rede de jornalismo e trabalho político para dar uma certa forma de visibilidade para esse povo que anda nas sombras, né? Que é um povo invisível para uma grande parte da sociedade. A gente tem essa missão de dar uma certa forma de visibilidade para essas pessoas e abrir espaços para essas pessoas. Então, faz uns 11 meses que eu estou aqui trabalhando juntos com você e com os nossos outros colegas lindos. Nós temos, aqui em São Paulo, nós temos cerca de 90 mil pessoas em situação de rua. 90 mil pessoas, quer dizer, era como se fosse a minha cidade pesqueira todinha em situação de rua. Então, é algo assustador. Isso te assusta também, não é? Com certeza, porque infelizmente, acho que se você faz trabalho igual a gente, vai chegar um ponto, você vai perguntar o que você está fazendo, sabe? Porque é um problema que é tão grande, com dimensões tão grande, e às vezes se sente muito perdido nessa dinâmica, né? E eu enfrentei esses problemas de me sentir perdido com as dimensões dessa problemática, mas no mesmo tempo eu vi o impacto das coisas que eu posso interferir com. Eu posso interferir com as pessoas do meu lado, né? Com você, com o cara que está sentado aqui, né? Com o pessoal que eu troco uma ideia. E acho que às vezes dá para sentir esse impacto que esse trabalho tem, né? E acho que isso é a importância de nosso trabalho, olhar para o próximo mesmo, e o próximo, no meu caso agora, é você. E quais foram os desafios que você encontrou ao trabalhar com as pessoas em situação de rua? Acho que no começo você chega aqui, tá tudo novo e você tem uma certa forma de abertura para tudo, né? Mas depois você tem um tempo e você se acostumou com um lugar e começa uma rotina, né? E acho que essa rotina às vezes tira um pouco dessa abertura e tira um pouco desse respeito, né? Se alguém começa, se você está vendo alguém todos os dias e essa pessoa tem umas próprias questões, né, de falar algumas coisas, um dia você vai pensar, para de encher meu saco, né?
E acho que se você perde essa abertura e esse respeito, você tem que enfrentar o jeito que você está trabalhando com as pessoas. Eu tinha momentos assim, eu pensei, putz, eu tinha raiva com as pessoas, né? E acho que isso foi um dos maiores desafios para mim, porque é tal fora da minha ideia desse trabalho, né? Porque é um trabalho que acho que a fundação desse trabalho é respeito e um olhar aberto para as pessoas e um ouvido aberto para as pessoas, né? E eu estou tentando sair dessas rotinas e chego no meu trabalho todos os dias com uma energia de abertura e uma energia de acolher as pessoas com o máximo de respeito eu consigo para a pessoa, né? E assim, nesse contexto, falando da rua, você acha que é acessível para eles os espaços promovidos na cidade, se eles têm acesso? Pela sua experiência aqui no Brasil, aqui em São Paulo principalmente, você poderia nos mostrar com o seu olhar? Sim, acho que é uma pergunta muito boa, porque nós dois tínhamos uma linda ideia de começar um curso de DJ, de tocar, de discotecagem, para o pessoal em situação de rua. E o fundo dessa ideia, a origem dessa ideia acho que nós dois nos percebemos que lugares de cultura e música, que é uma cultura que une as pessoas, né? E acho que na cultura brasileira, música faz uma grande parte, Uma grande né? parte, é. E o que eu tô vendo, se uma pessoa cai em situação de rua, a música e cultura viram um luxo. E eu tô falando luxo no contexto de luxo financeiro, né? Porque essas partes não são acessíveis para pessoas. Óbvio que tem coisas de graça, mas sempre tem que consumir alguma coisa. Arte e música é uma linguagem também. E o pessoal que fala com essas ferramentas de música, não são pessoas dessa realidade, né? Então, tem poucas pessoas em situação de rua que têm a possibilidade de contribuir nesses espaços, né? E acho que isso é muito importante, porque você tem 90 pessoas, 90 mil pessoas em situação de rua, tem que ter pessoas que são as pessoas visíveis que falam com essas ferramentas de artes sobre essa realidade. Para mim falta isso nos espaços, né? Então, acho que nesse sentido, espaços culturais e espaços em conexão com artes não são acessíveis. Não são acessíveis. Para pessoas em situação de rua e pessoas em qualquer situação de vulnerabilidade, né? Isso. Realmente é um espaço que é negado. É negado. A população em situação de rua, ela vive esse lado invisível, né? As pessoas não olham como pessoas com direitos também a participar da festa. Exatamente. Aí cabe a nós remar contra a maré, remar contra esse sistema que impede as pessoas também de ter o direito de ouvir uma boa música, de se alegrar, de se divertir. Mais uma coisa sobre essa questão que eu tô vendo, eu tenho essas duas realidades, né? Eu faço parte de uma cena que faz bastante coisas com audiovisual, arte, mídia, música, né? E essa cena é uma cena muito aberta. Só que é uma cena que é só aberta para pessoas do mesmo nível financeiro. Uma cena que já tem bastante aceitança para realidades e identidades diferentes do normal, mas só que uma pessoa que não tem as condições para pagar uma entrada ou para se informar sobre essas coisas ou não tem condições para consumir bebidas, você já não faz parte
desse evento, né? Então, a ideia é bem acessível, ser bem acessível, mas na realidade não é. Não é. Nossa. E agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem acompanha, para quem está tendo essa experiência com a rua a partir das partilhas, das conversas. O que você gostaria de dizer para quem nos acompanha? Para mim, uma coisa que eu entendi foi que eu não só faço esse trabalho para o pessoal em situação de rua. Eu faço esse trabalho para mim mesmo, às vezes, porque eu acho essas experiências e essas trocas eu tenho com as pessoas é uma parte tão integral da minha personalidade, de meu próprio crescimento, com as coisas que eu não sei, acho que me dá tantas possibilidades e eu queria incentivar todo mundo para escutar mais e olhar mais para o próximo e também entender que isso pode ser uma grande riqueza que você está encontrando em qualquer pessoa, né? Porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem algo para saber, para falar. E escutar é algo que me faz muito bem e faz bem a outra pessoa. E não é sobre... Às vezes não é só sobre um abraço, uma conversa e só isso a pessoa precisa. E acho que isso é nada demais, né? Sabe? Acho que isso é algo... Acho que todo mundo tem a possibilidade de dar um abraço. E às vezes é só isso que as pessoas precisam. E é tão simples. E às vezes são outras coisas, e às vezes são coisas financeiras, tanto faz. Mas isso é o básico de muito fácil dar amor e respeito para uma pessoa. Uma experiência que te marcou muito, que você gostaria de partilhar? Acho que foi uma experiência com meu grande amigo Roberto. E meu grande amigo Chauvinil, né? Eles são amigos meus, igual todos os meus outros amigos, só que eles têm muitos mais anos e muitos mais... O Chauvinil não, porque ele fala ele só tem 25. 25 mas anos. Parece um pouco mais velho. Então, esses dois caras me apresentaram numa realidade aqui e eu vendei a revista Ocas juntos com o Roberto. Talvez você vai falar sobre a revista Ocas um dia no seu podcast. Uma revista que dá uma renda para pessoal em situação de rua, para as pessoas em situação de rua. E quando eu fiz isso, eu entendi que eu tô vendo esses dois amigos meus igual a todos os outros amigos meus, sabe? Eu acho que isso sempre é uma coisa, nós estamos conversando com o pessoal, mas a gente sempre tem essa ideia de agora nós estamos conversando com uma pessoa em situação de rua, né? Com uma pessoa numa situação horrível, né? Mas eu acho que as pessoas têm o direito de um pouco mais que só isso, sabe? Sim. Eles têm o direito de ser um amigo, de ser O Roberto e o Chauvinil, eles são irmãos meus, sabe? Isso é uma coisa que eles também têm essa realidade, mas para mim eles são irmãos igual a todos os outros, sabe? Isso é uma coisa que marcou bastante, que é uma troca muito justa, né? Não só que eu ajudo eles, eles me ajudam a conhecer o Brasil, por exemplo. E dessa experiência toda que você está partilhando conosco, o que tu vais levando para a Áustria? Acho que um olhar aberto é uma coisa que eu nunca vou decidir de olhar para as outras pessoas e aprender com as outras pessoas, porque isso é uma parte isso sempre foi, mas agora virou ainda mais uma parte tão integral da minha força na vida, sabe? Isso, eu
eu consigo carregar minhas baterias com troca de realidades, com troca de conversas e troca de ideias, né? Olha aí, que maravilha, enriqueceu o nosso podcast. Essas experiências fazem com que a gente tenha cada vez mais esperança em dias melhores. E agradecemos com um abraço, porque ele falou do abraço. Muitas vezes na rua, os nossos irmãos, eles não têm acesso a abraço, a sorriso, a compreensão, a um olhar de ternura. Então nós... Diversão também. A diversão. Então cá estamos nós tentando mudar essa história, mudar esse olhar da sociedade a partir da minha atitude, da atitude do nosso irmão Moritz e da sua atitude que nos acompanha. Aqui estamos nós, podcast Fala Povo da Rua. Fala quem está unido à rua. Gratidão, Moritz. Gratidão a você. É nóis, Moritz. Eu mando um beijo pra vocês.